Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre aprendiz, né? Um empregado que tem uma regulamentação própria. E primeira informação é que é empregado, né? Tem carteira assinada, aprendiz é empregado e tem carteira de trabalho assinada, tá bom? Pessoal, só se gostarem do vídeo, dê o like aí, não se esqueçam de se inscrever no canal. Então, vamos lá, pessoal. O aprendiz ele tem a sua previsão legal na Constituição, no artigo 7º, inciso 33, e na CLT do 428 a 433. O artigo 7º só vai falar que a idade mínima para o trabalhador é 16 anos, salvo ser na condição de aprendiz. Por quê? Porque no 428 da CLT, no seu caput, vai dizer que o aprendiz é um contrato especial, por escrito, prazo determinado, referente a quem? O maior de 14 e o menor de 24 anos. Então, daqui, pessoal, vocês que estão assistindo o vídeo e anotando, nós temos alguns requisitos para a validade do contrato do aprendiz, que é por escrito, prazo determinado e a idade entre 14 e 24 anos. Como é que tu vai saber se tu está diante de uma questão que está falando sobre o aprendiz? O aprendiz é aquele empregado que tu contrata na empresa que vai ter uma formação técnico-profissional. Então, o aprendiz é aquele cara que vai ter uma formação técnico-profissional dentro da sua empresa, tá bom? Então, cuidado com o termo e cuidado com os requisitos. Quanto à idade máxima, nós já vamos ver que vai ter uma exceção aí, tá? Vamos agora falar dos requisitos. Os requisitos para a validade deste contrato estão no parágrafo 1º do 428, que é o quê? A anotação da CTPS, então o aprendiz tem que ter a sua carteira de trabalho e previdência social anotada, ele tem que estar matriculado e frequentando o ensino médio, né, o colégio. Mas, professores, se ele já terminou o colégio? Bom, se ele já terminou o colégio, este requisito não tem mais validade, não precisa ter, porque ele já concluiu toda a parte do colégio e estar inscrito no programa de aprendizagem, né? Inscrição no programa de aprendizagem. Para quê? Para que neste programa de aprendizagem ele tenha o conhecimento teórico e a formação técnica, mesmo a formação prática, ele tenha dentro da empresa. Parágrafo 2º vai falar que ele tem direito ao salário mínimo hora. Isso significa o quê? Isso significa que ele vai ganhar proporcional ao salário mínimo, né? Por quê? Porque o salário mínimo, que está em 1.040 e poucos, 1.050, ele é para aquele empregado que trabalha 8 horas. Como a jornada do aprendiz é 6 horas, né? Nós vamos ver isso no 432, como é de 6 horas, ele pode ganhar menos que o mínimo, desde que proporcional, tá? Faz uma regra de 3. Nós falamos ali no caput que o requisito, que uma das características do contrato de aprendizagem é que ele é por prazo determinado. Sendo por prazo determinado, ele tem data de início e data de fim. Gente, o prazo máximo do contrato do aprendiz é de 2 anos, tá? Só que tem um detalhe: o prazo máximo do aprendiz é de 2 anos, salvo se o aprendiz for portador de deficiência. Esse é um dos conteúdos que mais caem nas provas, né? A questão do aprendiz ser portador de deficiência, tá? Então, cuidado. Professor, então, se o aprendiz da minha empresa tiver algum tipo de deficiência, ele pode ficar 30 anos como aprendiz? Gente, ele pode ficar 30 anos como aprendiz, só que tu tem que cuidar os requisitos do parágrafo 1º. Ele tem que estar 30 anos inscrito no programa de aprendizagem. Então, o aprendiz portador de deficiência, pessoal, ele pode ter mais de 2 anos, pode passar a idade máxima de 24, desde que continue inscrito no programa de aprendizagem, tá? E aqui até eu já adiantei um conteúdo. O aprendiz portador de deficiência não tem o prazo máximo e nem tem a idade máxima, tá bom? A atividade dele deve ser com atividades teóricas e práticas. Parágrafo 5º, que eu já tinha falado para vocês. A idade máxima não se aplica ao portador de deficiência, tá? Isso aí é um conteúdo
extremamente importante. Tivemos aqui uma invasão, né? Olha aqui, o gato na videoaula, que ele quer participar, peço desculpas, né? Gente, parágrafo 6º e parágrafo 7º vamos pular, basta fazer uma simples leitura dele na sua CLT. Artigo 429 vai falar da questão da porcentagem de aprendizes dentro da empresa, né? Toda empresa que tem mais de 7 empregados necessita ter um aprendiz, o equivalente a no mínimo 5 e no máximo 15% das atividades que necessitem qualificação profissional. Essa questão das atividades que necessitam qualificação profissional é uma discussão muito grande que nós temos. Por quê? É uma discussão muito grande porque quais são essas atividades? Basicamente, pessoal, isso não vai ser cobrado em prova por mim ou na prova da OAB, mas sugiro que quando estiverem advogando, consultem o MPT quanto a estes pontos. Basicamente, pessoal, que não necessita de qualificação é os gerentes, tá? É os gerentes. O resto, praticamente tudo, existe a necessidade da qualificação profissional, tá? O parágrafo 1º-A diz que não se aplica para entidades sem fins lucrativos e de cunho social, então essas não precisa. E o 1B diz que 10% da cota dos teus aprendizes tu pode destinar para atletas profissionais. Já tinha comentado com vocês o 432, que a jornada do aprendiz vai ser de 2 horas, sendo vedado horas extras e a compensação. Até pode ser 8, se obrigatoriamente dessas 8 horas for 2 horas diárias, forem teóricas e 6 horas de trabalho, tá? Não pode passar de 6 horas de trabalho. Lembrando que aqui nos slides não está o inteiro teor dos dispositivos de lei, tá? Apenas algo para que a gente seguir nos estudos, tá bom? O 433, pessoal, diz o seguinte, que o contrato vai terminar quando expirar o prazo, ou quando o aprendiz completar 24 anos, ou nas seguintes situações. Quando o aprendiz tiver desempenho ineficiente ou insuficiente, quando ele cometer uma falta disciplinar grave, um dos requisitos lá do artigo 482 da CLT, na ausência injustificada à escola, né, que é quando ele é reprovado por frequência no colégio, ou quando o aprendiz pede, né? Parágrafo 2º, pessoal, diz que não se aplica o disposto no 479 e 480 da CLT. O que acontece? Aqui eu vou ter que fazer uma explicação rápida num conteúdo que tu vê lá na parte de rescisão do contrato de trabalho. Os contratos por prazo determinado, quando eles terminam, seja pedido do empregado ou do empregador, não tem aviso prévio. No lugar do aviso prévio, nos contratos por prazo determinado, tu aplica a multa do 479 e multa do 480. Então, se tu vê que o aprendiz é um contrato por prazo determinado, teoricamente e pela regra, aplicaria as multas do 480, 479 e 480. Não, é uma exceção. Então anotem bem grande aí. O contrato do aprendiz, mesmo sendo por prazo determinado, não se aplica a multa do 479 e 480, devendo ser dado ao aprendiz o aviso prévio. Tá bom? Então, pessoal, terminamos aqui a aula sobre o aprendiz. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Dúvidas, deixem nos comentários. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever aí no canal do professor, tá bom? Forte abraço e bons estudos.